Meu nome é Teresa, tenho 61 anos, e por muitos anos dediquei minha vida ao trabalho. Sempre acreditei que a experiência era algo valioso, que os cabelos grisalhos representavam sabedoria, e que cada ano de esforço me tornava mais respeitada. Mas um dia, descobri que para muitos, a idade não é um sinal de respeito, e sim um motivo de exclusão. Tudo aconteceu em um detalhe pequeno, mas que me feriu profundamente. Era aniversário de uma colega da equipe, e todos estavam combinando um almoço para celebrar. Eu estava animada. Gostava dessas pequenas pausas para rir, conversar e fortalecer laços. Mas, naquele dia, percebi olhares estranhos, cochichos abafados e, por fim, a constatação que cortou meu coração. Eu não havia sido convidada. No começo, pensei que era um engano. Talvez tivessem esquecido de me avisar. Mas logo entendi, pelas risadinhas e pelo silêncio desconfortável quando eu passava, que não era esquecimento, era escolha. E a escolha foi me deixar de fora, simplesmente porque eu era a mais velha da equipe. Naquele instante, o chão pareceu abrir sob meus pés. Senti-me invisível, descartável, como se os anos de dedicação não tivessem valor algum. Mas, ao mesmo tempo, foi nesse momento de dor que nasceu uma força dentro de mim. Uma força que me fez enxergar que, embora pudessem me excluir de uma mesa, ninguém poderia me tirar o direito de existir, de ser respeitada e de ocupar meu espaço. Essa é a história de como uma ferida se transformou em aprendizado. De como, mesmo sendo excluída, eu encontrei um lugar ainda mais precioso, o lugar onde finalmente aprendi a me valorizar. Antes daquele episódio do almoço, eu sempre me orgulhei da minha trajetória. Comecei a trabalhar muito cedo, ainda adolescente, para ajudar em casa. Enquanto muitas colegas sonhavam com festas e viagens, eu estava atrás de um balcão, atendendo clientes, aprendendo a sorrir mesmo cansada e a lidar com responsabilidades maiores do que a minha idade. Com o tempo, conquistei espaço em empresas maiores. Não foi fácil. Muitas vezes fui subestimada por ser mulher, por vir de família simples, por não ter tido todas as oportunidades que outros tiveram. Mas eu nunca desisti. Trabalhei duro, me esforcei, e cada promoção que recebi foi fruto de noites mal dormidas, finais de semana sacrificados e uma dedicação que ultrapassava o horário do expediente. Sempre acreditei que experiência era um tesouro. Que cada erro e cada acerto construíam uma sabedoria que valia ouro dentro de uma equipe. Por isso, quando entrei nessa última empresa, já aos 50 e poucos anos, achei que finalmente seria valorizada não apenas pelo que eu sabia fazer, mas também por tudo que eu tinha vivido. E, de certa forma, era verdade. Meus relatórios eram elogiados, minhas ideias respeitadas, e até os chefes reconheciam minha eficiência. Mas havia algo invisível no ar, um sussurro silencioso que me incomodava. Eu era sempre a tia, a senhora, a experiente demais. Nas rodas de conversa, eu percebia que minhas histórias não interessavam tanto. Meus exemplos eram recebidos com educação, mas não com entusiasmo. Ainda assim, eu acreditava que isso não importava. Afinal, estava ali para trabalhar, e sempre me dizia: o que vale é o resultado que entrego. Eu nunca imaginei que aquela diferença de idade, que para mim era motivo de orgulho, pudesse se tornar a principal barreira para minha integração. E foi justamente isso que o almoço de aniversário escancarou. Naquele momento, entendi que, para eles, eu não era parte do grupo. Eu era alguém de outra geração, alguém que carregava a marca do tempo, e que, por isso, não se encaixava nos planos de uma equipe que só enxergava valor na juventude. O almoço chegou. Aquele evento que, em outras circunstâncias, poderia ser apenas mais uma confraternização qualquer, mas que para mim se tornaria um divisor de águas. Na manhã do dia marcado, vi os grupos se organizando. Comentários sussurrados, mensagens trocadas, combinações de caronas. Ninguém olhava para mim. Ninguém me incluía. Era como se eu fosse invisível. Esperei até o último minuto, acreditando que alguém viria até a minha mesa e diria: "E você, vai também, né?" Mas esse convite nunca chegou. Quando percebi que todos já estavam saindo, o coração apertou. Senti aquele nó na garganta que só quem já foi excluído conhece. Eu sorri, como se nada demais estivesse acontecendo, e fiquei para trás. Naquela tarde, o silêncio pesava.
O escritório parecia enorme e vazio. Cada risada que ecoava pelo corredor quando o grupo retornava do almoço me cortava por dentro. Não era apenas sobre comer juntos. Era sobre pertencer. Era sobre ser parte. E naquele momento, me deixaram de fora. Enquanto organizava alguns papéis, as lágrimas insistiam em escapar. Eu não chorei por não ter ido comer em um restaurante, mas por ter sido tratada como se a minha presença não tivesse valor. Como se, pelo simples fato de ter mais anos de vida, eu fosse descartável. Foi duro. Muito duro. Mas naquele instante, comecei a perceber que eu teria duas escolhas: me encolher e aceitar aquela exclusão como verdade, ou levantar a cabeça e mostrar, para eles e para mim mesma, que eu tinha tanto ou até mais valor do que imaginavam. E foi aí que uma chama começou a nascer dentro de mim. Depois daquele dia doloroso, em que descobri a exclusão de maneira tão amarga, algo dentro de mim mudou. Eu poderia simplesmente me encolher, aceitar aquele tratamento como se fosse um destino inevitável para quem já passou dos 60. Mas, em vez disso, decidi que iria reagir, não com gritos, não com ofensas, mas com a força silenciosa da dignidade. No dia seguinte, quando cheguei ao trabalho, me preparei de maneira especial. Coloquei uma roupa que me fazia sentir bem, arrumei os cabelos com carinho, passei um batom discreto. Eu queria que, ao me olharem, eles vissem mais do que a funcionária mais velha. Queria que enxergassem uma mulher inteira, cheia de vida e de valor. Durante a manhã, continuei fazendo meu trabalho com a mesma dedicação de sempre. Mas, quando a hora do almoço chegou, em vez de esperar convites, em vez de imaginar desculpas, tomei uma decisão: eu mesma sairia para almoçar. Não para me isolar, mas para mostrar que também sabia cuidar de mim. Saí da empresa com passos firmes e fui a um restaurante próximo. Pedi um prato saboroso, sentei-me perto da janela e, pela primeira vez em muito tempo, senti que não precisava da aprovação deles para existir. Enquanto saboreava a comida, observei os clientes entrando e saindo, grupos de amigos, famílias, colegas de trabalho. E percebi algo: a exclusão não fala sobre quem somos, mas sobre o olhar de quem nos rejeita. Eu não era menos por não estar na mesa deles, eu era mais, porque tinha coragem de estar na minha própria mesa, com a cabeça erguida. Na semana seguinte, essa atitude começou a fazer diferença. Alguns colegas, curiosos, passaram a me perguntar onde eu estava indo almoçar. Eu sorria e respondia com naturalidade. Pouco a pouco, percebi que meu silêncio forte estava causando mais impacto do que qualquer reclamação. Um dia, uma das colegas que antes me ignorava se aproximou e perguntou se poderia ir comigo. Aceitei, mas sem ressentimento, apenas com a calma de quem sabe que a vida ensina a todos, cedo ou tarde. Foi nesse processo que entendi: a idade pode ser um motivo de exclusão para alguns, mas também pode ser um farol para outros. Quando nos recusamos a nos encolher diante da rejeição, mostramos ao mundo que ainda temos muito a ensinar, muito a viver, muito a inspirar. O tempo passou, e aquela ferida inicial começou a cicatrizar, mas não porque alguém veio se desculpar, e sim porque eu aprendi a transformar a dor em aprendizado. Eu entendi que a rejeição não define quem eu sou. Ela apenas revela a limitação do outro em enxergar além das aparências. Certo dia, a empresa organizou um almoço oficial, desses que envolvem toda a equipe. Era impossível me excluir, e lá estava eu, na mesma mesa de todos. Lembro-me de observar aqueles jovens rindo, conversando, fazendo planos. Alguns até me olhavam com certa vergonha, como se percebessem que haviam errado comigo no passado. Eu, no entanto, não guardei rancor. Sentei-me ereta, participei das conversas quando cabia, e mostrei a eles que experiência não é peso, é riqueza. Foi nesse almoço que um dos chefes levantou a taça e disse: "Temos que valorizar cada pessoa aqui, porque a diversidade de idades, ideias e trajetórias é o que fortalece nossa equipe." Naquele instante, senti um nó na garganta. Talvez ninguém soubesse da minha dor, mas, de alguma forma, o universo me devolvia justiça. A vida sempre encontra um jeito de nos lembrar do nosso valor. Hoje, quando penso naquele primeiro dia de exclusão, já não sinto mágoa. Sinto gratidão. Porque foi através daquela dor que descobri minha própria força. Descobri que não preciso ser aceita para me aceitar, nem ser convidada para ter um lugar. Meu lugar é onde eu decido estar, de cabeça erguida e coração em paz. E se você,
que me escuta agora, já foi excluído, rejeitado ou ignorado, saiba disso. A sua idade, sua história e suas cicatrizes não são motivos de vergonha. São medalhas que a vida lhe deu. Nunca permita que o olhar limitado de alguém diminua a grandeza do que você é. No final, não importa quem nos deixa de fora. O que importa é que nunca deixemos a nós mesmos de dentro. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu comentário contando se você já passou por algo parecido. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Sabedoria em Contos e compartilhe essa mensagem para que mais pessoas nunca se esqueçam do seu valor.